Olá pessoal, meu nome é Dalila, eu sou advogada, sou formada há mais de 10 anos e recentemente abri meu próprio escritório de advocacia. Estou em ascensão e gostaria de passar para vocês um pouco sobre a realidade da advocacia, como você crescer na profissão. E eu quis fazer esse vídeo mais porque eu procurei no YouTube, porque apesar de eu estar em ascensão, eu quero crescer mais. Então eu procurei no YouTube algumas formas, alguns vídeos sobre como a gente crescer na advocacia, como a gente crescer na profissão, como ter uma advocacia de sucesso. E eu não achei nada interessante. Achei muitos vídeos que falavam sobre coisas mirabolantes. Teve um advogado que quis dizer que eu acordo 4 horas da manhã, que não sei o que, eu faço isso, eu faço aquilo. E assim, muitas das coisas que eu vi não retratavam de fato a realidade do profissional que está ali numa cidade de interior, que quer crescer na profissão. Bom, voltando lá quando a gente forma na faculdade, a gente ainda é muito novo, muitas vezes tem aquela carinha de neném. Então, assim, e às vezes uma postura também que não passa tanta credibilidade. E a gente sabe que o advogado, ele trabalha com o problema do cliente. Então, assim, antes de qualquer coisa, se imagine no lugar do cliente, quem você contrataria? Você se contrataria? Você acha que você passa uma imagem de seriedade, uma pessoa responsável para lidar com o problema? Porque o cliente, quando ele chega no momento de contratar um advogado, ele quer que resolva, ele quer ganhar, ele quer... Não adianta a gente fugir disso. O cliente vai querer confiar a sua causa a um profissional que vai ganhar, que tem mais chance de ganhar. Então, assim, eu sempre falo para as minhas estagiárias aqui que quando a gente forma, o melhor caminho, mesmo que você queira advogar, seria buscar alguns estágios de pós-graduação. Porque às vezes ali na graduação é tão caótico que a gente não se atenta a alguns detalhes. E ali depois que a gente forma, a gente vai conseguir ver alguns detalhes. Por exemplo, você vai fazer um estágio de pós-graduação no Ministério Público. Você vai ver ali o lado da acusação, você vai ver o lado do parecer de uma ação de guarda, você vai ver infância e juventude, você vai ver aquela atuação extrajudicial do Ministério Público. São coisas importantes que formam a nossa noção mais ampla de mundo. Porque não é só aquela coisinha ali, um fato, fulano roubou, furtou e vai responder por um furto. E você vai fazer um parecer, uma resposta à acusação, uma alegação final e pronto. Não, a gente precisa ter uma noção mais ampla de mundo, como funcionam as coisas. E estudar também. Aí é um momento que você vai estar ganhando um pouquinho mais, não vai precisar ir para a faculdade e você vai conseguir se aprofundar mais nos temas e nos assuntos que dão uma visão mais ampla de mundo. Não tem outra explicação assim que eu consigo falar agora, mas para mim é isso. Você vai ter uma visão mais ampla de mundo. E a partir daí você vai ter uma outra oportunidade talvez de fazer um estágio de pós-graduação no fórum, dentro de um gabinete. Você vai ver o outro lado do julgador, o lado de que vai receber informações de ambas as partes, vai ver entendimentos dos tribunais, os entendimentos mais consolidados. É importante também. Só tomem o cuidado o seguinte, para não serem julgadores demais. Julgador demais atrapalha, porque quando você está aqui do lado da advocacia, que você vai receber um cliente, a gente tem que estar o mais neutro possível, sem julgamentos, porque a realidade da pessoa, muitas das vezes, não é a mesma da minha, não é a mesma das pessoas ao meu redor. Então, assim, a gente não pode ser julgador demais. A gente tem que ter o cuidado para não ser julgador demais. Eu falo isso porque, na minha experiência, por exemplo, dentro do Ministério Público como estagiária, a gente acaba formando um olhar de julgador no sentido assim, de querer punir, por exemplo, porque, nossa, a pessoa não tinha por que cometer esse crime, não sei o que e tal.
E não cheguei a trabalhar dentro de fórum, mas eu tenho uma noção de como funcionam as coisas lá. Muitas vezes recebem casos que vocês falam, nossa, que não precisava disso, não era para ser assim e tudo. Então a gente tem que ter esse cuidado, não ser julgador demais, porque a realidade da pessoa é muito diferente da nossa. E muitas vezes a gente está numa posição que você recebe, principalmente órgãos judiciário, né? Órgãos do judiciário recebem muitas demandas por dia, incontáveis demandas por dia. E o cliente não. Muitas vezes o cliente é o único processo da vida dele. E quem não é acostumado a lidar com essa vida forense, fica muito aflito, fica muito desorientado. Muitas vezes o cliente ele acha que o problema dele é o maior do mundo. Mas você está aqui como advogado, recebendo inúmeros casos por dia. Você vê que o deles é um dos mais fáceis de resolver. Mas para ele não. Então, se você vai querer enfiar na cabeça da pessoa que o problema dela não é relevante, e não é isso que eu estou falando, o problema dela é relevante sim, só que não é difícil, não é uma coisa difícil de se resolver, mas muitas das vezes leva um tempo ali que eu mesmo procuro ser o mais transparente possível com os clientes de que o processo vai demorar. No melhor cenário, vai demorar um pouquinho. E é isso, essa é uma das primeiras partes que eu tinha para falar. Depois, você teve as outras oportunidades de estágio ali. Quem não teve, o melhor caminho, gente, se você quer advogar, seria de repente fazer um estágio ou já ser um contratado de um escritório de advocacia. Por que eu falo isso? Um escritório de advocacia vai... Desculpa. Um escritório de advocacia vai acelerar o seu entendimento da rotina do advogado. Então, assim, você vai lidar, às vezes, com vários casos, com atendimento ao cliente, com os ritos processuais, que isso é muito importante da gente saber e muitas vezes negligenciado pelos operadores do direito, não sabem o rito processual de cada demanda, porque, por exemplo, dentro do direito civil ainda existem vários ritos, dentro do direito penal existem vários ritos, dentro do direito trabalhista existem vários ritos. Então, assim, a gente precisa saber, porque quando você recebe um cliente, não é só você atender ele, ver a análise jurídica do caso, você tem que saber, isso aqui eu vou ter que demandar contra uma pessoa física e um órgão estadual ou um órgão federal. Então, quem vai ser competente? Justiça estadual, Justiça federal? Justiça estadual. Qual vara? Qual o rito? É juizado especial? É justiça comum? Se é justiça comum, você tem que lembrar de ver se o seu cliente preenche os requisitos para concessão da gratuidade da justiça, porque aí você precisa de uma declaração dele para você solicitar ao juiz a gratuidade. E tem que alertar o cliente de que essa gratuidade não é regra, é uma exceção que o juiz pode dar ou pode não dar. Então, assim, são muitos detalhes, não adianta falar que não. Tá, passado isso, o que mais que seria as barreiras, as dificuldades de você estar na advocacia? Bom, você trabalhar em um escritório de advocacia é muito bom, você acelera o seu aprendizado jurídico, só que você não desenvolve outras habilidades. Aí vai do que você quer para você. Você vai querer continuar ali trabalhando sem estar de frente, eu digo assim, sem ser a cara do escritório que o cliente está buscando, né? Sempre vai ser o dono do escritório. Mas você vai querer estar ali sempre nos bastidores, fazendo peças, uma outra audiência, mas sem ser o responsável pelo escritório e tal.
Ok, é válido, é interessante, mas é uma limitação. Você não vai conseguir, muitas vezes, né? A não ser que seja uma cidade muito grande, um escritório muito grande, você não vai conseguir crescer muito, né? Na carreira e ganhar talvez muito dinheiro. A outra opção é você ter o seu escritório. A maior barreira de você ter o seu próprio escritório, a gente pode falar o que for, pode falar o que for. A maior barreira de você ter o seu próprio escritório é ter clientes. Não tem outro jeito. Ter clientes é a maior dificuldade dos advogados. Por quê? Às vezes o advogado é excelente profissional jurídico, mas para você ter um escritório, você não basta só você ter, não basta só você ter conhecimento jurídico. Você tem que passar a confiança para o seu cliente. Você tem que ter uma rotina ali de atendimentos. E o escritório físico, gente, eu vejo muito falar aí, que hoje não é importante. A gente, vocês vão me desculpar, mas é sim, é importante você ter um espaço para você receber seu cliente, porque mesmo um cliente de fora, de outra cidade, às vezes te procura, ele vai querer vir até você. Porque é muito diferente você conversar por vídeo ou por ligação e você fechar um contrato com um advogado. Porque ele vai estar lidando novamente, volto a dizer, com um problema do cliente. O cliente quer sentir segurança. É 100% dos casos? Não, gente. Tem casos aí que a gente vê que o cliente fecha com o advogado, muitas vezes nem vê a cara do advogado, esse marketing digital, que eu vou falar ainda sobre isso. Mas não é a regra, tá? Isso é uma situação que está vindo nova agora, depois da pandemia, que começaram a vir esses casos de leads, né? Marketing digital e os clientes virem unicamente pelo lado digital. Então, assim, voltando, né? Recapitulando. É importante você ter clientes. E como que a gente chega nesse momento de você ter clientes para vir aqui e fazer o giro do seu escritório? Porque é muito difícil, por exemplo, você falar assim, eu vou cobrar 5 mil numa causa, o cliente vem aqui, vou te contratar, então 5 mil. Não é assim, né? Então, muitas vezes o cliente vai negociar, você vai ter que parcelar, ou vai vir um cliente que não vai fechar. E assim, você tem que se atentar à sua realidade. Quando você começa, assim, nos primeiros passos, muitas vezes você não vai conseguir cobrar caro. Primeiro porque você também não está confiante o suficiente para você passar a confiança para o cliente vir te contratar pelo valor ideal. Mas tem que se atentar para você não cobrar barato demais. Primeiro, que eu sempre falo, você cobrar barato demais, daqui a pouco você no primeiro momento você fala, nossa, vou ganhar ali muitas vezes uma entrada e tal, vou ganhar um dinheiro logo inicial, mas daqui a pouco você fica desestimulado porque aquele valor não pagou sequer os atendimentos extras que você faz para aquele cliente. Então, assim, isso, gente, é só com o andar da carruagem mesmo. Não tem uma fórmula mágica, não tem como eu enfiar na sua cabeça que vai ser dessa forma ou como você vai ter que aprender a lidar com isso. É só com o andar da carruagem, você vai percebendo. Já no primeiro atendimento ali, será que esse cliente vai ser um cliente que vai me demandar muito? Vai me chamar muito no WhatsApp? Vai vir muito aqui? Então, são perfis de clientes. A gente tem que se atentar. O cliente que vai te demandar muito, naturalmente você vai ter que ou botar limites mais claros, ou você vai ter que cobrar um pouquinho mais. E isso aí é feeling mesmo, é sentimentos, é percepção das coisas. E como que eu faço, Dalila? Como que eu faço para ter clientes me procurando? Bom, lembra que eu falei dos estágios? Então, os estágios são muito importantes, não só para o conhecimento jurídico, como para você ser conhecido, né?
E a advocacia, gente, não é uma atividade mercantil, mas uma raiz ali, ela tem muito a ver com comércio. Por exemplo, para uma loja de roupas vender bem, as pessoas têm que saber que ela existe e que ela tá ali aberta e que ela tem determinado estilo de roupa, né? Por exemplo, sei lá, vou jogar um estilo aqui, um estilo country. Para ela atingir aquele público, as pessoas têm que saber que, naquela esquina ali tem uma loja country, então vou procurar e tal. E o boca a boca, ele é muito bom, é muito válido, só que ele é demorado. Então, assim, mais um ponto que eu acho muito válido, o estágio de pós-graduação, que você já vai estar ali um pouco mais amadurecido e você vai poder ter mais tempo também, né, de sair, socializar e conhecer pessoas e falar também do seu trabalho, falar quem você é. Não tem jeito, a gente tem que estar inserido na sociedade para quem quer ter uma prestação de serviço da advocacia, né? Então as pessoas vão ter que saber que você é formado em direito, que você já tem experiência, que você atua. Muitas das vezes, gente, quando eu estagiei, era eu que atendia as pessoas que chegavam lá no órgão público. Então isso faz você ser conhecida. Hoje em dia mesmo chegam pessoas aqui que falam, você me atendeu lá no Ministério Público, você me atendeu não sei aonde, eu fiz estágio em escritório de advocacia também. Nossa, eu lembro quando você trabalhava lá no escritório. Então, assim, uma das minhas preocupações, eu nem sabia se eu queria advogar, mas eu me inteirava do caso, eu fazia de tudo para atender o cliente, para atender a pessoa que ia lá procurar, porque eu explicar para a pessoa também fazia aquele assunto fixar na minha mente. Então, eu gostava, eu sempre gostei disso. Sempre gostei, sempre gostava assim de fazer reuniões. Nossa, quando eu trabalhava no Ministério Público, ou quando a gente estagiava em escritório, eu sempre gostei de participar ali, de atender junto com outro advogado, de atender junto com o promotor. E eu acho muito legal isso, a gente tem que ser conhecido, porque daqui a pouco você vai andar na rua, porque os advogados, eles têm uma vestimenta praticamente específica, às vezes a pessoa não me conhece como Dalila advogada, mas vê a gente assim, de blazer e tudo, de escarpão, e fala assim, doutora, você é advogada, né? Aí eu falo, sou e tal, a gente se conversa e precisa da pessoa olhar para você e ver um profissional da advocacia. Então, assim, voltando, né? O importante do escritório se manter é você ter clientes. E, gente, no início é difícil mesmo. É difícil você ter clientes que sustentem ali o seu giro. Então, vou falar da minha realidade hoje e, lógico, né? Nem todo mundo vai ter esse mesmo caminho que eu percorri, mas muita gente vai poder se espelhar e traçar o seu próprio caminho. Bom, eu tive, um outro assunto para outro vídeo, né? No início da minha jornada, eu tive muita resistência em advogar, não sabia muito o que eu queria também. E cheguei a estagiar em escritório de advocacia, como eu disse, fiz estágio na promotoria. E assim, antes de eu abrir o meu próprio escritório, eu consegui algumas parcerias, né? O escritório de advocacia no qual eu estagiei me abriu algumas portas para isso. Não foi só isso, né? Lógico que teve o meu mérito, o meu trabalho, que eu sempre fui uma pessoa muito séria e muito dedicada, então, assim, eu consegui fazer uma parceria que me dava um valor fixo por mês. Então, assim, quando eu decidi sair do escritório que eu estava, eu mantive essa parceria, eu ainda fiquei 1 ano mantendo essa parceria e com alguns atendimentos remotos. Não é o melhor caminho que... refazendo minha fala. Foi um caminho bom,
Eu digo que não foi o melhor caminho porque eu não tinha um espaço para atender os meus clientes. O cliente me procurava, nossa, muitas vezes eu ia na sala da OAB, aqui do fórum, ou muitas vezes eu ia nesse local que eu prestava serviço, né, na salinha lá. Ou às vezes eu atendia até na pracinha, às vezes eu atendia em algum outro órgão público. Mas assim, não passa, gente, não passa credibilidade. Então, mas foi um caminho. Uma outra pessoa, eu acabava tendo que cobrar um pouco mais barato do que a média aqui da minha cidade, mas foi um caminho bom, porque eu tinha um fixo, eu ia juntando as outras coisas e fiz um fundo de caixa para eu pagar o aluguel. Aí assim, eu falei, a hora que surgiu uma oportunidade, eu vou alugar um local, uma sala para mim. E foi assim, surgiu na hora certa, né? Na hora que tinha que ser, surgiu um local que eu conseguia pagar, que eu conseguia manter. E assim eu comecei. Gente, e eu vou falar a verdade para vocês. Quando a gente abre as portas de um local, uma sala, que é, né, um local público, né? A pessoa chega aqui e pede para ser atendida, a demanda aumenta de um jeito que, assim, eu tô no meu 3º ano aqui. A cada ano aumenta a demanda. Tanto é que eu comecei sozinha, depois eu tive uma estagiária, agora eu estou com 2 estagiárias e recentemente o cerco está começando a fechar. Eu tenho que pensar numa nova possibilidade aí de otimizar as coisas. Mas é isso, né? Todo esse conjunto de coisas que eu falei são importantes. E eu ainda quero fazer um vídeo sobre advocacia ou concurso público. Então, quebrando todas essas barreiras, lógico que o escritório sozinho ele não vai se sustentar a longo prazo. Porque você tem um fundo de caixa para você se manter, porque você tem uns clientes ali iniciais. Não, essa é a outra etapa, já assim, de sustentação mesmo. Porque não adianta você subir as colunas, fazer a ponte e essa coluna não segurar. O que eu quero dizer? Que para o escritório se manter e você conseguir a longo prazo manter esse escritório, você precisa constantemente de clientes. O marketing digital é importante, sim, mas o seu marketing pessoal, eu falo que é disparado o mais importante. Que é realmente, gente, não tem como fugir. A advocacia é uma profissão séria, então exige seriedade. E hoje em dia sabemos que a vida pessoal ela não é separada da vida profissional. Então, assim, não adianta, é um assunto muito polêmico, né? Posso fazer até um outro vídeo sobre isso também. Mas não adianta a gente falar assim, dentro do meu trabalho é uma coisa, eu tenho que estar ali nos trajes, tudo, mas fora do trabalho é minha vida pessoal e eu faço o que eu quiser. Gente, infelizmente não é assim. Não é. Então, assim, pensa você vai contratar um profissional que você vê ele na farra e bebendo e caindo de bêbado no final de semana? Gente, olha, a maioria das pessoas não contratam um profissional que não tem uma vida pessoal condizente com o trabalho. É a realidade. Pode falar o que for, pode ter algumas exceções, mas não contrata. Você não vai ter segurança, principalmente, volto a dizer, numa profissão tão séria quanto a advocacia. Uma profissão que exige seriedade. Porque eu tenho que dividir, eu tô me divorciando, eu tenho que dividir meu patrimônio de uma forma justa. Eu preciso provar que era dessa forma e tal, meu patrimônio, para poder dividir com meu ex-cônjuge. E aí você vai confiar numa pessoa que tem uma vida pessoal desregrada, que não tá nem aí que transparece que não tá nem aí para nada? Ou você vai para uma pessoa séria, centrada e que você vê ali que ela vai focar no seu problema para resolver? Então, gente, não adianta não. Minha cara é mais fechada, toda a vida eu ouvi isso, mas
não é também só o que se sustenta, né? A gente tem que levar a sério o nosso trabalho, a gente tem que levar a sério os problemas dos clientes, porque às vezes o cliente uma vez na vida só vai precisar de advogado e ele não quer ter uma experiência ruim. Então a gente tem que estar preparado para ouvir, tem que ter empatia, tem que dar atenção para o cliente quando ele vem aqui e te procura para contar a história dele. Muitas vezes ele quer contar uma hora de caso que você vai aproveitar mesmo 10 minutos para poder fazer a peça processual, mas os outros 50 minutos ele quer desabafar, ele quer falar. E às vezes a gente não pode chegar para o cliente e falar assim, olha, não, isso daí a gente não adianta nem falar porque não vai ser relevante para o caso. Para ele é. Então a gente tem que entender isso. O cliente ele busca um profissional que vá resolver os problemas dele. O advogado é o profissional que vai resguardar o direito dos clientes, das pessoas que o procuram. Então, tem que ser um profissional responsável, tem que ser um profissional dedicado, tem que ser um profissional que tenha uma vida pessoal condizente com a seriedade da profissão, tem que ser uma pessoa com conhecimento jurídico também, e tem que ser uma pessoa emocionalmente equilibrada, estável, porque tudo isso vai refletir na forma como o cliente te percebe, no valor que ele te dá, e tudo isso vai fazer você crescer na profissão. Como que a gente cresce na profissão? Também são vários desdobramentos, né, gente? Que eu comecei a fazer o vídeo sem script, sem roteiro, sem nada. Mas assim, para você crescer na profissão, depois que você vai conquistando ali clientes, que você já tem uma demanda, você precisa aumentar o seu preço, para melhorar a sua estrutura, para você ter uma vida perante a sociedade que vai mostrar que você é próspero. Porque você vai viver de aparência? Não. Isso também é assunto para outros vídeos, né? Mas você tem que mostrar que você é bem sucedido. Gente, quem vai querer contratar um profissional que não é bem sucedido? Que é fracassado, que passa aquela imagem de fracassado? Gente, pode ser até polêmico isso que eu vou falar. Mas ninguém quer. Ninguém quer. Você vê aquela pessoa que ela se destaca porque ela é bem sucedida, porque ela está crescendo na vida, as pessoas admiram e vão nela. Por quê? Pode ser até que não seja o profissional que tenha mais conhecimento jurídico, mas é aquele que mais se destaca por sua forma de atuar, né? Por sua forma de lidar com as pessoas, de lidar com as situações. Eu falo até assim eu falo aqui com as meninas e com quem eu converso, que para o direito, para você mandar um caso para o juiz, o mais importante é você relatar os fatos. Também é um assunto para outro vídeo, né? Mas eu digo assim, não adianta você querer encher uma peça de direitos, porque eu sei que o meu cliente tem direito a isso, faz um tópico disso, um tópico daquilo. Não, fala os fatos e os pedidos, que é onde o juiz vai saber o que você está querendo com aquela ação. Mas o mais importante são os fatos, com certeza, sem sombra de dúvidas. Então, assim, não necessariamente você precisa saber que tal coisa suspende isso, que tal coisa suspende aquilo, que funciona assim, assado, lógico, é muito importante saber. Sim, a gente tem que estar sempre estudando, se aprimorando, sabendo o máximo, mas a gente precisa de todo um conjunto. E você tem que trabalhar para ser bem sucedido, porque um advogado bem sucedido, gente, facilmente fatura mais que o juiz. Isso aí era uma fala que eu via e eu olhava incrédula assim para a pessoa que falava isso, e muitas vezes vídeos na internet, alguma coisa assim, falava assim, ai gente, que balela, né? Da onde que um advogado, uma profissão assim tão discriminada, vai ganhar mais que o juiz. Mas não é difícil não, tá? Não é difícil. E lógico, a gente tem que ter a cabeça no lugar para poder lidar com as coisas. Mas bom, era um assunto para outro vídeo. O que eu queria dizer para vocês são esses
passo a passo para você ser um bom profissional, para você crescer na vida. E a hora que eu ficar rica eu volto aqui para falar. Mas, gente, é isso. Eu quis trazer melhor possível a realidade da profissão, para vocês não caírem em papos de gurus aí da internet falando, você tem que acordar 4 horas da manhã, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Não, você tem que fazer o básico bem feito e se esforçar mais que a maioria. Isso aí você vai chegar longe, com certeza, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.